quando não há uma norma regulamentada pela Constituição, os poderes competentes não fizeram essa regulamentação, então o pedido é feito para poder garantir que alguém prejudicado pela omissão seja atendido. Líder da minoria, deputado Bruno Araújo. Empate técnico. E, aliás, empate técnico nós vimos durante praticamente todo o segundo turno a posição da presidente Dilma na disputa com o senador Aécio Neves. E o empate técnico que me refiro nesse momento é entre a presidente Dilma e o ex-presidente Fernando Collor como os mais mal avaliados da nova República. O que o Brasil assiste com os dados apresentados pelo Datafolha no dia de hoje mostra que já lá em 2014 a presidente Dilma passava com muito esforço dos professores com a nota de avaliação 5,6 ainda no mês de julho. Hoje, com 3,7, o Brasil tem clareza do que acontece com a administração Dilma Rousseff. Com 62% da população fazendo a declaração de um governo ruim e péssimo. Números que mostram a insatisfação não vinculada a classes sociais. Não vinculada à classe social, com os percentuais que se estabelecem entre 60% de desaprovação e 65% de desaprovação. Em faixas de até 2 salários mínimos, 2 a 5 salários mínimos e de 5 a 10 salários mínimos. No eleitor mais humilde. E aí, o discurso que utiliza o PT das elites, o discurso que utiliza o PT do movimento dos ricos, vai por água abaixo com os números que são apresentados pelo Datafolha. E a insatisfação nacional atinge desde a região com a maior rejeição, que é o Centro-Oeste, ao fim da relação de lua de mel com o PT lá no Nordeste. No Nordeste, a Dilma perdeu o seu esteio. 55% da população do Nordeste brasileiro abandonou o PT. Afirma que o governo da presidente Dilma é ruim e péssimo. Mais ainda, o PT tem sim mais aprovação nos mais ricos, que rejeitam, que aprovam em 14%, quando na população de 2 a 5 salários mínimos, somente 10%. O que está sobrando à presidente Dilma tem um pedacinho, um nacozinho na população mais rica, mostrando que a lua de mel que o PT teve com o sistema financeiro, sobrou algo, mas acabou por completo com a população a quem caberia se governar e se atender mais. Aliás, o Datafolha faz um reconhecimento, nós temos que cumprimentar a metodologia da Polícia Militar de São Paulo, porque quando o Datafolha estima que mais de 5 milhões de brasileiros foram às ruas em suas cidades, há de se comprovar que o número apresentado pela Polícia Militar de São Paulo é um número absolutamente consistente, transformando esse evento no maior evento de mobilização democrática desde as diretas já. E mais ainda, os números mostram que a preocupação atingiu mesmo os que estavam em casa, que por algum motivo não foram às ruas, e atingiram porque a inflação alta, baixo crescimento econômico
e forte corrupção do governo é o que toma conta dos brasileiros. E mais ainda, a debandada petista. 24% dos que afirmam ser petista consideram o governo da Dilma péssimo. O que sobra ao governo Dilma é, sobretudo, lamentar e participar de um dia vexatório como o de hoje. Aliás, todos nós vimos uma presença que faltou na solenidade do anúncio de um pacote requentado, como feito hoje no Palácio do Planalto. Da mesma forma que no aniversário do PT participou, todos achavam que o senhor Vaccari participaria dessa mesma solenidade. Do porquê não? Um pacote anticorrupção com projetos que aí faço referência ao pessoal, o deputado Chico Alencar, com todos os projetos que já tramitam nessa casa, com a mesma temática, apresentado pelos mais diversos partidos, e em nenhum momento o Partido dos Trabalhadores ou a presidente Dilma utilizou a sua força política, a sua maioria, quando havia alguma lua de mel, para que isso pudesse tramitar. Sabe por quê? Esse é um governo Cinderela. Dormiu em 2013 e acordou agora, com os índices de popularidade absolutamente aniquilados. E as medidas que tomam, não tomam para combater a corrupção. Se o fizesse, seguramente não teria e manteriam à frente da tesouraria do partido alguém denunciado pelo Ministério Público corrupção. Aliás, presidente, regimental ou não, abro até o microfone meu tempo, para se tivermos algum deputado do Partido dos Trabalhadores que aqui põe a mão no fogo pelo senhor Vaccari, que aqui diga que o senhor Vaccari merece a sua confiança pessoal. Olhe para o seu eleitor e diga: eu confio em Vaccari. Por isso que o PT perdeu por completo a presidente Dilma, o ex-presidente Lula, o descrédito da população brasileira, apresentado em todos nos jornais de grande circulação com essa pesquisa. Portanto, senhoras e senhores, quando nós vimos um momento como esse, e mais ainda ontem, a Bandeirantes numa denúncia grave, mostrando o programa Mais Médicos, construído para atender a transferência de recursos para Cuba, gravações que mostram funcionários do governo federal manipulando a construção de um plano, arquitetando para como fazer chegar dinheiro do Tesouro Nacional em Cuba, mostrando mais preocupação na transferência de dinheiro para o regime dos Castros do que com a saúde pública. É tudo isso que dá a clareza de que esse governo começa um segundo mandato como poucos governos terminaram na história. Muito ainda há de acontecer, e para concluir, senhor presidente, nós temos a certeza de que tudo que vem acontecendo no país tem, sobretudo, em algo mais importante na crise macroeconômica, na crise política, no que vimos hoje aqui no Congresso Nacional. A crise é uma só e tem nome. A crise é que o país não tem líder, o país não tem presidente, e a crise chama-se Dilma Rousseff. Deputado Lelo.